Alô, alô, cá estamos a aproveitar o bom tempo e ainda aqui pela N247, estrada que vai de Sintra a Peniche, passa aqui por uma série de localidades e pronto, hoje é fim de semana e isto está muito movimentado. O tempo está bom, a Spider aqui por estes lados marca 21, portanto está assim, um ventinho a soprar, mas está agradável, não está muito calor. Ora bem, hoje vou falar de roteiros de viagem que estão disponíveis no nosso site, no Andar de Coisa. São viagens que nós já fizemos e, portanto, no site tem toda a informação. Bonita paisagem, está a ver? No site tem toda a informação sobre essas viagens, inclusive é um roteiro que podem descarregar em GPX e tem um mapa interativo, portanto dá para ir vendo ali as coisas e inclusive é tirar coordenadas, portanto tem uns waypoints ali que podem clicar e é um descritivo, pontos turísticos e coisas para ver, pastelarias, restaurantes, enfim, por ali pelo caminho, miradores, etc. E portanto esse mapa interativo é bastante interessante e bastante fácil de ver. Sobretudo em PC, em desktop, não é? E hoje vou falar de um roteiro que já fizemos há um tempo, talvez mais de 2 anos até, ainda antes destas coisas do vírus, e que vai ali por uma zona muito gira, muito interessante, que é a zona da Raia, ali entre Elvas e Mourão. Já foi território português, não é? Há uma questão até, enfim, que permanece, que é a questão da Olivença, que foi portuguesa, mas que atualmente, enfim, não é, na prática não é, porque a gestão é espanhola, é de um alcaide, mas Portugal nunca reconheceu a autoridade dos espanhóis nessa cidade, até porque historicamente houve um acordo em que os reis portugueses e espanhóis distribuíram ali as terras e a Olivença calhou para a coroa portuguesa, okay? Portanto, era povoada por portugueses, mas se consultarem o mapa, tem uma situação geográfica um bocadinho desfavorável, não é? Porque está separada pelo Guadiano, não é? E portanto o apoio e o suporte administrativo de Portugal foi difícil, não é? E o que permitiu com que os espanhóis tomassem a cidade e inclusive a repovoassem, não é? Repovoaram a cidade enviando os espanhóis de outros sítios para ali. Chegaram ao ponto de mudar os apelidos também, curioso, não é? Portanto, espanholar os apelidos portugueses e pronto, e perseguir os portugueses, não é? Hoje em dia a situação é um bocadinho diferente, as coisas já estão um bocadinho mais conciliadas, mas Portugal tem aquela posição de não é? Nem sim nem não, e portanto não reconhece como região administrativa espanhola, mas deixa-os lá estar a administrar, portanto, enfim, na prática são espanhóis, mas há uma ligação muito estreita com os portugueses, há ainda famílias de origens portuguesas. Recentemente eles renomearam as ruas que tinham cujo nome tinha sido mudado para espanhol e portanto agora voltou e tem os dois nomes neste momento, o nome português e o nome espanhol lado a lado nas ruas. E portanto esse itinerário começa ali em terras alentejanas, portanto ali e à volta de Riengos de Monsaraz, e passa depois o Alqueva e vai ali para a fronteira e atravessa-se ali a fronteira em Mourão e passa-se para Vila Nueva del Fresno, okay? Que é uma aldeola pequenina que já foi ocupada por portugueses, curiosamente, já foi invadida e ocupada por portugueses também, portanto aquela zona andava sempre muito em guerra, não é? Quando na altura ainda se estavam a definir fronteiras. E tem uma história curiosa também, que é não muito distante dali, aliás está lá um monumento atualmente, foi assassinado o Humberto Delgado, chamado General Sem Medo, e que fez oposição ao regime
salazarista na altura. Enfim, ele foi a eleições, mas não correu bem, claro, porque, claro, foram fraudulentas, não é? E portanto perdeu, mas e esteve no exílio. E enfim, encurtando assim rapidamente a história, eu estava no exílio, portanto, e estava para se encontrar com supostamente um suposto movimento de resistência ao regime, e marcaram um encontro ali na proximidade de Vila Nova del Fresno, já não me recordo muito bem. Pronto, e na verdade era uma emboscada, não é? Na verdade quem lá estava era a PIDE. Creio que na altura sob mando do inspetor Rosa Casaco, não é, um famoso inspetor, famoso pelas piores razões, e pronto, e foi ele morto a tiro, ele mais a secretária que o acompanhava, e eles deixaram os corpos numa vala, cobertos com ácido sulfúrico e cal viva, enterrados. Os corpos foram descobertos mais tarde, em 74, e creio que em 74, pronto, e muito mais tarde foi feito ali um monumento que eu creio que foi inaugurado pelo Mário Soares até, e que lá está, portanto, o sítio onde foram encontrados os corpos, ok? Portanto, perto dessa aldeia espanhola, ok? A aldeia é simpática, não é muito grande, mas é tipicamente ali uma aldeia típica de Extremadura. Tem as ruínas de um castelo, pouco resta das ruínas, não tem assim grande interesse, mas tem uma plaza maior, como tem quase todas as aldeias e as cidades espanhola, onde tem ali os barzitos, enfim, vale uma passagem ali. E depois dali sobe-se então para norte, do lado espanhol, fazendo ali uma nacional que é muito gira, muito interessante, e passa-se por outro pueblo, Alconchel, que é muito giro, também tipicamente um pueblo de Extremadura, um pueblo extremenho, mas um bocadinho maior, mas tem uns apontamentos muito giros, tem uma plaza maior muito engraçada, tem uns monumentos e umas igrejas muito interessantes, muito catitas, e tem, enfim, o maior interesse é um castelo, que é o Castelo de Miraflores, que está assim no topo de uma colina, consegue-se ver da aldeia, ele está perto da aldeia, mas fica assim no topo de uma colina, e lá de cima do castelo tem-se uma vista fabulosa também para a aldeia, portanto muito giro, Alconchel. O castelo, salvo erro, permite visitas, mas eu acho que têm que ser marcadas, portanto, enfim, não é sempre, porque aquilo serve mais como para eventos e coisas assim do género, portanto não é um castelo que se possa assim visitar assim, sem ter nada marcado, é uma questão de se informarem, porque aquilo tem uns horários e enfim, eu acho que tem que ser marcado. Nós já lá fomos 2 vezes e apanhamos aquilo sempre fechado, mas vale uma passagem. Pronto, e depois daí, novamente, pela Nacional, por essa Nacional, muito gira, muito interessante, assim, um bocadinho de montado, faz lembrar um bocadinho o Alentejo, porque é ali a zona enfim, do Ramon, não é? Um bocadinho mais para ali para a Cena, começa ali a zona do Ramon, e portanto eles têm ali uma coisa que eles chamam a defesa, ou divesa, não é? Que é este tipo de montado, e são quilómetros e quilómetros disso. Depois, já então, Olivença, chegamos a Olivença, e pronto, e Olivença merece uma visita mais demorada, até porque é uma cidade, enfim, com alguma dimensão razoável. Foi uma fortaleza, portanto ainda tem algumas ruínas, poucas, mas tem, da fortaleza, um bocadinho como Elvas, que enfim eram localidades fronteiriças, portanto normalmente eram sempre praças fortes de exército, não é, de batalhões que ali estavam para defender as posições. Mas há ainda algum
remanescente dessa fortaleza, mas é pouco, mas existe. Mas tem um palácio onde é o Ayuntamiento, não é? Que é a Câmara, digamos assim, que é um palácio português. Tem uma igreja que eu creio que é de Santa Maria, ou Santa Margarida, que é uma igreja muito bonita, que tem uma inspiração numa igreja ou num convento, no convento, penso eu, de Setúbal e de Elvas, portanto com azulejos e tem assim uma entrada muito trabalhada e é muito giro também. Do castelo não resta muita coisa, resta a torre de homenagem, que é grandiosa, é uma torre muito grande. Aliás, creio que era uma das maiores que havia ali na zona, portanto conseguia-se ver dali lá de cima, enfim, uma distância grande dali de terras, ok? E pronto, e tem umas ruas e uma plaza maior, gigante, enorme, onde normalmente se concentra ali a malta toda. As ruas são muito típicas, não é? Aquelas ruas de casinhas brancas, um bocadinho a lembrar já a Andaluzia, ruas de casinhas brancas com janelas pretas, ruas estreitas, muito interessante. Pronto, e daí então regresso pela ponte sobre o Gadiana, que está criada precisamente junto à Ponte da Ajuda, que era uma ponte medieval antiga, uma ponte grande de uns 300 e muitos metros. Eu creio que até tinha uma torre na construção original, e que era basicamente a única ligação de Portugal a Olivença. É claro, pela sua importância estratégica, essa ponte, enfim, teve ali muita batalha. A última rebentaram com a ponte mesmo, e portanto, hoje em dia estão lá só as ruínas, okay? Da Ponte da Ajuda, mas pronto, da Ponte Internacional consegue-se ver as ruínas e portanto o regresso pode ser feito aí. E depois Elvas, não é? Já deste lado Elvas, que é uma cidade também muito interessante, cheia de conteúdos históricos e enfim, é uma cidade de fortaleza, também merece ali uma paragem. Tem dois fortes que estão agora recuperados em excelentes condições. O Forte da Graça, que é considerado um dos mais grandiosos fortalezas daquele tempo. Isto porque, enfim, tem pormenores de arquitetura militar incríveis, não é? É ali uma espécie de best-of de soluções militares e, portanto, esteve durante muito tempo ao abandono. Portanto, aquilo serviu de prisão militar durante uns anos, depois foi abandonado pelo Estado, neste caso pelo Exército, e teve muito tempo ao abandono. Eu fiz inclusive um vídeo de time-lapse há muito tempo atrás, quando estava em ruínas quase, mas enfim, felizmente a sensatez de recuperar e foi recuperado, portanto eu creio que o Estado cedeu à Câmara e a Câmara fez ali umas obras de recuperação e recuperou integralmente. E dizem os especialistas que foi uma recuperação como deve ser, não é? Portanto, sem adulterar os elementos originais e mantendo as estruturas e a arquitetura e as próprias pinturas originais do forte. Portanto, merece também uma visita. Do outro lado do Forte da Graça, a cidade de Elvas fica precisamente entre os dois fortes, entre o Forte da Graça e este outro forte está do outro lado, que eu creio que é o Forte de Santa Rita. Não, Forte de Santa Maria ou Santa Margarida, mas eu depois coloco aqui. É um forte mais pequenino, que é museu militar, também é muito giro e muito interessante de visitar, é mais pequenino, mas é muito engraçado também de ver. E depois a própria cidade de Elvas, não é? Que é uma cidade de fortaleza também, e tem uma série de coisas para ver e coisas interessantes para ver, uma cidade de uma dimensão razoável. E muito agradável e também onde se come bem. Portanto, este itinerário está no site como a Reconquista de Olivença e tem, portanto,
Tudo isto, os pontos todos, algumas fotos daquilo que eu falei, está lá com um itinerário para fazer. É uma coisa que pode ser feita durante um dia, isto mesmo saindo de Lisboa, para quem está em Lisboa. É possível perfeitamente fazer durante um dia. Um dia cheio, mas dá, não é assim tão longe. E é uma voltinha muito interessante de dar, que por acaso há muito que não fazemos, e se calhar um dia vamos para aqueles lados. Estamos com imensa vontade de voltar à Espanha, que é um país que gostamos muito para viajar. E pronto, é isto. Sugestão Olivença. Enfim, se tiverem comentários, coisas a acrescentar, por favor, coloquem aí nos comments do YouTube. E se gostaram, não se esqueçam de like e de subscrever o canal, e vemos para a próxima. Okay? Então fiquem bem, até à próxima.